Fala, time! Para quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips. Nesse vídeo falaremos sobre a rodada de sexta-feira, dia 7 de outubro, trazendo palpites, prognósticos e odds dos principais jogos. Se você chegou aqui pela primeira vez, não marca bobeira, já se inscreve no canal. Quem está há mais tempo, dá aquela curtida, galera, é de graça e ajuda pra caramba. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem, solta a vinheta! Bora lá, time. Primeira análise, mas antes lembrando que tudo que eu falo aqui reflete única e exclusivamente a minha opinião pessoal e não constitui em nenhuma recomendação de entrada. Porém, se fizer sentido para vocês, tamo juntos. Alemanha, Bundesliga, temos aqui Hoffenheim versus Werder Bremen, jogo às 15h30 na casa do Hoffenheim. Olhando tabela de classificação, Hoffenheim na quinta posição, 14 pontos, e o Bremen na oitava posição com 12 pontos. Campanhas parecidas aqui, pelo menos no início da Bundesliga. Olhando a race das duas equipes, o Hoffenheim em casa, dos 10 últimos jogos, 2 derrotas, 2 empates e são 6 vitórias. Uma tendência mais forte de vitórias jogando em casa. Falando de mercado de gols, o mais de 1,5 gol bate em 7 das últimas 10 partidas. O Bremen jogando como visitante, um retrospecto bem interessante, apenas uma derrota, é um visitante que perde pouco, empatou 3 e venceu 6. Uma tendência mais forte de vitórias. Falando de mercado de gols, o mais de 1,5 gol vem muito quente, batendo em 10 de 10. E olha que interessante, time. O Bremen fora de casa, das últimas 10 partidas, marcou gol em todos os jogos. Ou seja, a La Liga Osasuna versus Valência, 16 horas na casa do Osasuna. Tabela de classificação, Osasuna sexta posição, 13 pontos. E o Valência nona colocação com 10 pontos. Vamos dar uma olhadinha aqui na race, né? O Osasuna jogando em casa, a race é o retrospecto, tá, time? Dos 10 últimos jogos em casa, perdeu 3, empatou 2 e venceu 5. Em casa, vence mais. Falando de mercado de gols, mais de 1,5 gol, batendo em 9 das 10 últimas partidas. O time que tem uma probabilidade boa de mais de 1,5 gol, né? Já o Valência, dos 10 últimos jogos, fora de casa, apenas 2 vitórias, é um time que vence pouco fora de casa, empatou 4 e perdeu 4, tá legal? Tendência fora de casa de derrotas ou empates. Falando de mercado de gols, mais de 1,5 gol, batendo em 7 das 10 últimas partidas. Olhando aqui o histórico dos 5 últimos jogos na casa do Osasuna, o Valência venceu 2 vitórias pro Osasuna e são 2 empates. Ou seja, um confronto no histórico equilibrado. E o histórico que me chama a atenção aqui é mercado de gols, tá, time? O mais de 1,5 gol batendo com facilidade e o ambas marcam também chamando a atenção no histórico, tá legal? Sendo assim, primeira alternativa, principalmente pelo time da casa, o Osasuna, e também pelo histórico, eu acho que esse mais de 1,5 gol pode sim ser explorado, odd de 1,40, e se você deixar para o ao vivo fica ainda melhor, né? Você espera a partida começar, 10, 15 minutos, se o gol não sai, essa odd sobe, vai para 1,50, 1,60, você faz uma leitura para verificar se a partida está intensa. O que é uma partida intensa? Chute a gol, escanteio, quanto mais chute a gol e mais escanteio, o gol está mais maduro, tá bom, galera? E aí você consegue pegar essa odd maior, já verificando, fazendo o raio-x do início da partida, o que aumenta bastante a sua assertividade. Então, mais de 1,5 gol, vejo aqui de forma bem interessante. A gente viu também que o Osasuna ele tem mais consistência em casa do que o Valência. O Valência é um visitante que vence pouco. Então, no ao vivo, se o Osasuna estiver aí desempenhando um melhor futebol, a gente também pode explorar o quê? Uma vitória do Osasuna, e tem odd para isso, e coloca o empate anula, tá, galera? A gente viu que no histórico empata bastante aqui também. Então, o Osasuna com empate anula, se no ao vivo o Osasuna estiver melhor. E o mais de 1,5 gol vejo em alta probabilidade e uma boa opção para essa partida. Bora lá, time! Chegando na França, Lyon versus Toulouse, jogo às 16 horas na casa do Lyon. Lyon aqui na sétima posição, 13 pontos, e o Toulouse 12ª colocação com 11 pontos. Vamos dar uma olhadinha na race do Lyon em casa. Dos 10 últimos jogos, é uma race muito forte, apenas 2 derrotas, e uma derrota foi para o Paris Saint-Germain, é uma derrota normal, e são 8 vitórias. Uma tendência de vitórias muito forte. Falando de mercado de gols, o mais de 1,5 gol bate em 9 das 10 últimas partidas, uma tendência muito forte. O Toulouse jogando fora de casa como visitante, claro, perdeu 5, empatou 2 e venceu 3. Tem uma tendência mais forte aqui
de derrotas como visitante. Falando de mercado de gols, o mais de 1,5 gol bate em 7 dos 10 últimos jogos. Time, aqui não tem muito o que inventar, né? O Lyon joga em casa, temos uma odd aqui de 1,55. A gente sabe da consistência do Lyon em casa, então eu vejo aqui a primeira alternativa, vitória do Lyon com o empate anula e encaixa na dupla, tá bom? Acho sim que tem boa chance de ocorrer. E também, falando de mercado de gols, o mais de 1,5 gol, principalmente para o lado do Lyon, odd de 1,16, eu vejo que vem muito quente em alta probabilidade. A odd não é tão boa, né, tão alta, mas de repente se você quiser subir um pouquinho isso aqui em pré-live, dá para pegar um 1,75, que é 1,5, 2, tá? Ou mesmo o 2 gols asiáticos. O que são 2 gols asiáticos? Eu sempre falo aqui, 0-0 ou 1-0, você perdeu a sua entrada. Saíram 2 gols, se você está em 2 gols asiáticos, aí você já tem o reembolso, você não ganha nem perde. O dinheiro que você colocou ali é devolvido. 3 ou mais gols, você tem o green, você acertou, tá legal? Só aí são os 2 gols asiáticos e aumenta um pouquinho essa odd também. Acho aqui que a gente vai ver 2 golzinhos, tá, time? Não dá para garantir nada, até porque é futebol. Pode rolar um 0-0? Claro que pode, é um resultado normal do futebol, né? Mas, em virtude do estudo, 2 golzinhos no confronto aqui, acho bem possível, né? E também uma vitória do Lyon com empate anula, também vejo que vem quente. Combinado? Time, já que estamos na Europa, Bundesliga 2, que é a segunda divisão lá da Alemanha, tá? Um bom mercado aqui para se trabalhar é mercado de gols, tá legal? Sempre paro aqui para mostrar para vocês. Teremos 2 jogos às 13h30, hora do almoço. Quem puder, vai para frente da tela e explora aqui, ó, 2 golzinhos por jogo para encaixar naquele bilhete. Então, mais de 1,5 gol encaixa na dupla, é um cenário. E quem estiver no ao vivo, se o jogo começar intenso, dá para explorar o quê? O over meio gol HT. O que é over meio gol HT? É um golzinho no primeiro tempo. Se sai um gol no primeiro tempo, se você fez a sua entrada do over meio gol HT, deu green, tá, pessoal? A gente sempre traz aqui um cenário, a partida intensa, com chutes a gol, escanteios e odds a partir de 1,50, para valer a pena o risco-retorno. Fechado? Time, agora chegando na Bélgica, Antwerp versus Sint-Truiden, jogo às 15h45 na casa do Antwerp. Antwerp que lidera a competição na primeira colocação, 27 pontos. Sint-Truiden meio de tabela, 11ª posição com 13 pontos. Time, aqui eu não vou enrolar com vocês, tá? O Antwerp em casa é um time que joga bem, tá legal? Geralmente tem vitórias. Vai pegar o Sint-Truiden, que é um adversário chato. Olha a race do Sint-Truiden. É um time que dos 5 últimos jogos não perdeu, tá legal? Mas a gente tem odd aqui para entrar numa vitória do Antwerp e proteger no empate anula. A odd do Antwerp, odd de 1,86, 1,80, 1,88. Então, a recomendação aqui em pré-live é vitória do Antwerp com o empate anula e encaixa na dupla. Eu acho, como está aqui brigando por liderança e vai jogar em casa, eu acho sim favorito para vencer o confronto. Time, e na sexta-feira, como de praxe, Holandinha. É uma análise muito parecida do que eu acabei de falar da Bundesliga 2, tá? Também aqui é um campeonato muito bom para se trabalhar em mercado de gols. Então, às 15 horas... Quem puder ir para frente da tela no ao vivo, fica excelente. O que ocorre aqui? O jogo está intenso. Geralmente o over meio gol HT ele sai, tá, galera? Over meio gol HT, o gol no primeiro tempo, tá legal? Jogos intensos, odds a partir de 1,50. Isso é muito importante e vai melhorar bastante aí o resultado de vocês, tá bom? Em pré-live, quem não puder operar aqui ao vivo, tá? 2 golzinhos por confronto. Geralmente acontece também. Então, 2 golzinhos, mais de 1,5 gol para encaixar naquela dupla também é um bom cenário. Holandinha 2 é mercado de gols. Combinado? Bora lá, time, agora chegando no Brasil, Campeonato Brasileiro Série B, Criciúma versus Náutico, jogo às 19 horas na casa do Criciúma. Olhando tabela de classificação, Criciúma na 9ª colocação, meio de tabela, 46 pontos, matematicamente ainda tem chance aqui de zona de acesso. Já o Náutico numa situação muito ruim, lanterninha da competição, 30 pontos a 7 pontos do primeiro time que é o Novo Horizontino aqui, 37 pontos fora de Z4. O Náutico flertando fortemente com a 3ª divisão. Vamos dar uma olhadinha aqui na race das equipes. O Criciúma jogando em casa dos 10 últimos jogos, são 2 empates e 8 vitórias. Uma tendência muito forte de vitórias. E percebam que dos 10 últimos jogos, nenhuma derrota em casa, tá legal? O Náutico jogando fora de casa, olha o retrospecto do Náutico. Não é à toa que tá lá embaixo, né?
10 jogos, 1 empate e 9 derrotas. Time, é uma tendência absurda de derrotas, né? Só olhando a race do Náutico, aqui já não tem o que inventar, né? A gente pega um Criciúma aqui em casa, tem muita consistência, e o Náutico fora um saco de pancadas, com todo respeito. Deixa eu dar uma olhadinha na odd do Criciúma. Odd de 1.57, 1.50. Ah, time, aqui vitória do Criciúma, empate anula, tá? E ainda é uma entrada bem conservadora, tá legal? Se no ao vivo o Criciúma estiver amassando, de repente você pode ser um pouquinho mais ousado e pegar a vitória do Criciúma. Mas deixa pro ao vivo, até porque Série B é terrível, ela é traiçoeira. Em pré-live, Criciúma, empate anula. Falando de mercado de gols, eu não vou nem trazer aqui probabilidades, tá? Eu vou trazer um cenário da partida. O Náutico, ele praticamente ligou lá o módulo, eu não posso falar isso aqui no YouTube, mas tá, ligou esse módulo aí que você entendeu, né? Galera, o Náutico aqui perder, ganhar, perder, ele tem que ir pra cima. Não tem mais o que fazer. Empatar aqui pro Náutico não adianta nada. E por que eu estou falando isso? Porque o Náutico indo pra cima, saindo com o Criciúma em casa, que é um time que joga bem, eu vejo um cenário para mais de 1,5 gols também. Tá legal? Mais de 1,5 gols, odd interessante, ó, 1.39, se deixar pro ao vivo, fica melhor ainda. Deixa essa odd chegar a 1,50, 1,60, se o jogo estiver bom. E o Náutico aqui no módulo PAN, você faz a sua entrada no mais de 1,5 gols. Aqui em pré-live, vitória do Criciúma, empate anula, eu acho que é a entrada mais segura. Bora lá, time, ainda na Série B, CSA versus Sampaio Corrêa, 21h30 na casa do CSA. Olhando aqui a tabela de classificação, o Sampaio Corrêa na 6ª colocação com 48 pontos, 4 pontinhos do Vasco, tá? Matematicamente vivaço aqui para tentar morder um G4. Vai encarar um CSA, que está na 17ª colocação, dentro de zona de rebaixamento, com 35 pontos, precisando muito de uma vitória para sair dessa zona de rebaixamento de 3ª divisão. Ou seja, é um jogo que as duas equipes querem a vitória, tá, time? E o que eu vou mostrar aqui para vocês? Primeiro a race, né? O CSA em casa, 5 jogos, 1 derrota, 1 empate, 3 vitórias, tá legal? Mas olha o mercado de gols, o mais de 1,5 gols batendo em 5 de 5 das últimas partidas. O Sampaio Corrêa, como visitante, dos 5 últimos jogos, 3 empates, 1 derrota e 1 vitória, e o mais de 1,5 gols batendo em 4 de 5. Ou seja, o mais de 1,5 gols das últimas partidas vem em alta probabilidade para os dois times. E o cenário do jogo aqui, ele traz para a gente o quê? Gols. Por quê? O CSA sabe que precisa vencer para sair de zona de rebaixamento, e o Sampaio Corrêa, se sonha em conseguir aí uma zona de acesso, ele também precisa ganhar. Quando os dois times precisam da vitória, eu vejo aqui um cenário de gols. Tá legal? Mais de 1,5 gols. Acho sim que pode ser trabalhado. Temos uma odd aqui em pré-live de 1.47. 10 minutinhos, essa odd ó, já tá mamão com açúcar, já vai estar acima de 1,50. Se o jogo começar interessante, você executa ali a sua entrada. Combinado? Time, parei aqui na Austrália só para mostrar para vocês que o campeonato australiano está de volta, tá legal? E por que eu parei para falar isso com vocês? Porque também é um campeonato muito bacana para mercado de gols. Os jogos são bem cedinho, tá legal? Geralmente na madrugada ou bem cedo, 5, 6 da manhã. Esse aqui, por exemplo, 5h45 do Melbourne City contra o Western United. E o que eu quero trazer para vocês? É um campeonato muito interessante, como já falei anteriormente, para a gente operar o over meio gol HT, que é o gol no primeiro tempo, e 2 golzinhos por confronto. Obviamente, que é primeira rodada, de duas uma, né? Ou entra com uma mão bem mais leve, ou só monitora para a gente esperar as próximas rodadas. Mas que é um campeonato muito bacana para gols, Austrália também é. Fechado? E para fechar, antes do nosso bilhetinho final, temos aqui em Singapura, Lion City versus Albirex Niigata, jogo às 8h45 da manhã, jogo bem cedinho. Jogo aqui de primeiro contra segundo colocado, tá bom? Porém, eu não quero trabalhar aqui vitória, o back para nenhum dos dois lados. O que me interessa aqui em Singapura é mercado de gols. Mostrando rapidamente, Lion City jogando em casa, 3x1, 7x0, 4x0, 2x1, 2x1. Albirex Niigata como visitante, 5x3, 2x1, 3x3, 5x0, 2x1. Time,
é chuva de gols. Vamos ver o histórico? Bora! Bora, Bill! 2x1, 2x1, 1x1, 2x2, 3x2. É gol pra tudo que é lado. O ambas marcam chamando muita atenção. Aqui, time, é trabalhar pelo menos 2 golzinhos. Se o gol não sair rápido e você conseguir pegar ali o mais de 1,5 gol, até porque a odd vai estar no chão, né? A gente sabe que Singapura é um campeonato com muitos gols e o mercado também sabe disso. Ó, o mais de 1,5 gol, odd de 1,08. É uma odd muito esmagada. Mas imagina aqui comigo, 10, 15 minutos se esse gol não sai, a odd sobe. E aí pode ser uma alternativa. Over meio gol HT, muito interessante também. Fica atento, tá? Jogo intenso, se tiver uma odd interessante, geralmente o gol sai. E o ambas marcam, eu mostrei para vocês. É gol para tudo que é lado, o ambas marcam também podendo ser uma alternativa. Não paga tanto, odd de 1,36, mas também vejo como um bom caminho. Singapura, uma mãe para mercado de gols. Significa que vai sair gol nesse jogo? Não, time. Mas que a probabilidade passada é muito forte, isso é. Portanto,